Aleluia. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15, versículo de número 11. Esta é uma passagem muito conhecida. Nesse capítulo 15 de Lucas, Jesus está contando 3 parábolas: a primeira da ovelha perdida, a segunda da dracma perdida, e a terceira parábola que Jesus conta em Lucas 15 é do filho pródigo, ou a parábola do filho perdido. Amém? Então, a Bíblia diz assim em Lucas 15, 11 em diante. Fique atento, nós vamos ler todo o texto até o 31, até o verso 31. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de uma forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar de porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra ti, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. Arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu, mas este preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém? Pai, esta é a tua palavra, nós a lemos agora, declaramos que ela é poderosa para trazer salvação, cura, libertação e restauração às nossas vidas. Usa, Deus, o teu servo, usa, Deus, o teu filho, para que transmita não aquilo que está no coração dele, mas no seu coração, ao coração da igreja. E todos que têm ouvidos ouçam o que o Senhor diz à igreja. Nós oramos, Pai, para que as mentes estejam abertas e receptivas,
e que não haja apenas entendimento intelectual, mas haja revelação e transformação de vidas. Assim oramos no nome de Jesus, e todos digam amém. Diga amém, Jesus. O nome dessa mensagem, o título da mensagem é: Eu era feliz e não sabia. E a gente leu todo o texto para que você entenda o contexto, porque o texto principal está entre os versos 17 e 19, quando o filho pródigo ou filho perdido, ele está distante da casa do pai, ele está com fome, numa terra que tinha fome, e ele cai em si. Na nossa linguagem coloquial caiu a ficha do pródigo, não é? Caiu a ficha dele, e aí ele diz consigo mesmo: na casa do meu pai, quantos trabalhadores há que tenha pão com fartura, e eu estou aqui morrendo de fome? Aí o que ele resolve? Ele faz uma resolução: eu vou me levantar, eu vou partir e vou ter com meu pai, e vou pedir, eu vou dizer: eu pequei contra o céu, eu pequei contra Deus, e pequei contra ti, contra o Senhor. Hoje eu não sou mais digno de ser chamado seu filho, me trata como um dos trabalhadores. Então esta é de fato, ou este é o momento crucial da parábola do filho pródigo. O filho pródigo cai em si, ele avalia a condição que ele estava vivendo e a condição que ele voltaria a viver se voltasse à casa de seu pai. E esta vai ser a nossa reflexão hoje, porque o título ele sugere exatamente isso: eu era feliz e não sabia. E essa felicidade que nós temos, ela não é a felicidade do mundo, porque lá não há felicidade. Não é a felicidade da velha criação, porque lá não há felicidade. Não é uma vida pregressa ligada ao pecado. Não é isso. Mas é a vida em Deus, na qual nós recebemos a graça em Cristo Jesus. Naquele momento, quando cai em si, é como se o pródigo, aquele filho, dissesse: eu era feliz e não sabia. E normalmente, o homem, cada um de nós, só consegue dar valor às coisas quando as perde. É ou não é? Nós até valorizamos as coisas. Algumas pessoas podem até dar um valor a um copo d'água. Agora eu estou com sede. Mas quando eu estava num campo, quando eu estava fazendo um acampamento, quando a gente ficava privado de água por um período maior de tempo, fazendo uma incursão em um acampamento militar, eu não dava valor, era o que eu mais queria. Não era simplesmente assim: eu quero tomar um copo d'água. Não. Então normalmente nós só conseguimos dar o valor devido quando nós perdemos algumas coisas. E eu não sei se você se lembra, a gente gosta de esquecer, mas foi tão perto, em 2021, 2021 nós tivemos o quê? A pandemia. Lembra? É impossível esquecer, não é? A gente quer esquecer, a gente até fala assim: não vai ter mais, mas não tem garantia nenhuma que não vai ter mais. Mas naquele tempo foi um tempo muito estranho, e é interessante porque naquela questão ali, nós perdemos mobilidade, nós perdemos convívio social, nós perdemos o encontro com os irmãos de fé, nós perdemos o convívio com a parentela muitas vezes, nós perdemos o convívio com companheiros de trabalho, porque às vezes o trabalho que tinha era o remoto, nós perdemos a escola, nós perdemos momentaneamente muitas coisas, e ali, em 2020 e 2021, nós começamos a dar valor àquilo que nós tínhamos, e era comum, mas nós não valorizávamos. Diga assim: eu era feliz e não sabia. Mas acabou. Então você precisa se alegrar hoje, que é uma coisa tão natural, o convívio.
É tão natural nós estarmos aqui. Essa igreja, ela ficou um prédio, por isso que a igreja não é o prédio, porque se fosse uma hora ela ia deixar de ser, mas para a congregação ficava um ambiente estranho, frio, sem pessoas, e quando pôde colocar pessoas com distanciamento, com limite de pessoas, eram muito poucas pessoas, e hoje nós temos isso. Então, queridos, alguns irmãos, muitas vezes, chegam até a gente, dizendo exatamente isso: pastor, eu era feliz e não sabia, se referindo muitas vezes à saudade de coisas que passaram, mas nós precisamos fazer algumas reflexões edificantes nesse tempo que nós estamos passando. Nós precisamos entender que nós vivemos um mundo, e o mundo, o sistema, jaz no maligno. Nossa esperança em Cristo não se restringe apenas a esta vida, porque se assim fosse, nós seríamos os mais infelizes de todos os homens. Então nós devemos entender que passando por esta vida, passando por esta terra, passando por este mundo, nós vamos passar por momentos de privação, momentos de escassez, muitas vezes, momentos de dor, momentos de angústia, momentos em que nós poderemos olhar para trás e dizermos: eu era feliz e não sabia. Em Eclesiastes, capítulo 12, Eclesiastes, capítulo 12, abra comigo lá se você pode. No verso 1 diz assim, Eclesiastes 12:1: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá: não tenho neles prazer. Lembre-se do dia, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade. Eu estou vendo aqui uma igreja jovem, amém? Mesmo você que tem de 50 para cima, você também é jovem. Creia nisso, porque nós estamos aqui, você veio, andou, você se mobilizou para vir aqui, então você está bem, porque você está aqui na presença do Senhor. Lembre-se, nesse dia, do seu Criador, porque pode vir um dia que seja o dia mau, pode vir um dia em que nos falte uma mobilidade, pode vir um dia em que nos falte algo que nós julgamos tão trivial, tão comum, e que pode ser uma coisa tão essencial depois. Mas eu quero te falar, que esse pregador que escreveu aqui, lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus, antes que venham os maus dias, ele adverte as pessoas que se lembrem desse Deus, no tempo de vigor, no tempo de deleite, antes da velhice, em que normalmente o tempo é de fraqueza e de sabor. Não que vai ser. Nós temos até um projeto aqui na IBA, viver mais e viver melhor, para dar qualidade aos da terceira idade, da melhor idade. Mas a Bíblia já nos assegura que vai haver um tempo que nós vamos ficar mais frágeis. Em outras palavras, nós precisamos esperar dias difíceis e de perda para fazermos o que devemos fazer. Então esse é um chamado a sermos proativos e não reativos. Existe diferença, pastor? Sim. Hoje você pode fazer da sua vida muitas coisas e não deixar a vida levá-lo, simplesmente, como diz aquela canção: deixa a vida me levar, vida leva eu. Não, isto é o que? É inércia. Então, à medida que a vida te leva, você reage. E aí, o caminho. Agora, quando você é proativo, quando você assume o protagonismo da sua vida em Deus, você terá de fato um futuro glorioso para o louvor da glória de Deus. Amém, igreja? Então,
o chamado é para sermos proativos e não reativos. Eu quero citar aqui algumas personagens bíblicas que nos mostram essa realidade. Ló precisava estar em dificuldade em Sodoma para se lembrar do seu tio, da aliança que Deus tinha com Abraão. Saul precisava perder a honra e o reino para se lembrar do sacerdote Samuel e das palavras do Senhor. Pedro precisava ouvir o galo cantar para ver que já seguia Jesus de longe e se lembrar de suas palavras. Eles precisavam disso, eles precisavam dessas perdas. A resposta é não. Ah, pastor, mas Deus, Ele mudou a sorte dessas pessoas. Sim, porque o nosso Deus, Ele é mestre em transformar maldição em bênção. Ele é mestre em trazer um novo significado à nossa existência. E uma vez que nós somos dele, Ele que começou a boa obra na minha e na sua vida, Ele é fiel para completar. Ainda que nós sejamos infiéis no curso da nossa existência, Deus permanece fiel. E por isso Ele vai nos levar exatamente aonde Ele quer. Ele vai nos direcionar. Mas a pergunta é, existem situações que nós podemos e devemos evitar. Pastor, mas eu não dei causa. Dando causa ou não, nós devemos fazer essa pergunta. Precisamos de uma crise conjugal. Precisamos de uma crise conjugal e até de uma separação para valorizarmos o cônjuge. Precisamos de um velório para voltar a falar com pessoas de quem guardamos mágoa. Precisamos de um desemprego ou de uma recessão para valorizarmos o trabalho que temos e o pão nas nossas mesas. Precisamos de uma enfermidade para cuidarmos da nossa saúde. Então essas perguntas, elas precisam estar ecoando no nosso coração, não para nos amedrontar, não para nos deixarmos ansiosos, pelo contrário, para nós buscarmos o Senhor, que há tempo, Deus está dando esse tempo para nós, Deus está dando essa oportunidade para nós estamos aqui na presença dEle, nós devemos lembrar do nosso Criador, do Criador dos céus e da terra, de onde vem o nosso socorro. Nós não podemos renunciar àquilo que Deus tem nos dado, pelo contrário, devemos tomar posse de tudo que Ele tem nos dado com gratidão. Por quê? Porque pode vir, não que vai vir. Tomara que você tenha uma vida, sabe, com o mínimo de tempestade possível, mas elas fazem parte da vida, não tem como falar que não vai haver. Tem como, igreja? Porque você já passou por elas. E glória a Deus porque você está aqui, você não desistiu. E esse irmão que está do seu lado, que não desistiu, é para você uma inspiração. Olha para ele aí, fala assim: irmão, se você não desistir, é para mim uma inspiração. Então não desista, não desista, esse é o tempo, esta é a hora. Deus está nos levantando para isso, para nos lembrarmos dEle, antes que venha uma situação difícil, mas em passando por essa situação, nós sabemos que o Senhor estará conosco, porque Ele disse: eu estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos, até o fim. A pergunta não é se nós vamos passar por tempestade, a pergunta é com quem vamos passar essa tempestade. A pergunta não é o que eu vou encontrar na vida, a pergunta é o que a vida vai encontrar em mim. Então, a primeira reflexão é esta: antes que venham os maus dias. Lembre-se de Ló, lembre-se de Saul, lembre-se de Pedro. A pergunta é: precisa de uma perda para lembrar daquilo que é essencial e vital? Hoje eu e você estamos aqui, independentemente daquilo que você passou ou está passando, independentemente das perdas, independentemente de situações que talvez você nem deu tanta causa assim, mas eu quero te falar que Deus está alinhando o seu coração, o coração dele. Deus está fazendo com que nós recebamos uma palavra, os oráculos,
olhemos para a parábola do filho pródigo, do filho perdido, entendermos que muitas vezes nós nos tornamos pródigos, distantes, alheios, pensando na nossa própria vida, e esquecemos do conforto da casa do Pai, do conforto não da comodidade, mas da presença dEle, do anelo dEle, da proteção dEle, e vamos nos enveredando por tantos caminhos que nos distanciam cada vez mais dEle, até nos lembrarmos que nós não somos, não temos e não podemos nada sem Ele. Tudo que foi feito se fez por meio de Cristo, nada do que foi feito sem Ele se fez. Ou seja, dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nós temos que entender isso. O filho pródigo, ele estava com fome, longe, e a ficha caiu. Que hoje a sua ficha caia também, que a minha ficha caia, para nós não deixarmos exatamente, nos distanciarmos, exatamente ficarmos longe do projeto de Deus, mas que a ficha caia, que a nossa mente se volte ao Senhor, que nós caiamos em nós mesmos e possamos voltar para a presença do Pai, para buscarmos o Pai, para desfrutarmos desse tempo de bênção, de alegria na presença do Senhor. Eu quero te falar que você não era simplesmente feliz e não sabia, você hoje é bem-aventurado e talvez não se dá conta disso. A frase é simplesmente para trazer uma reflexão, mas hoje você está aqui, eu quero te falar que você hoje é bem-aventurado, você é feliz e talvez não se dá conta disso. A segunda reflexão, além da primeira que fala dos dias maus, é aprender a viver feliz com o que você tem. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses. Filipenses, capítulo 4, versículo de número 11. Filipenses, capítulo 4, versículo 11 até o 13, a Bíblia diz assim: digo isto, não porque esteja necessitado, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sei o que é passar necessidade, e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo. Você quer um segredo? Olha só o que Paulo diz: aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Qual que é o segredo? O segredo, eu vou dizer, é o texto do verso 13. Sabermos que tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Não é que eu posso fazer todas as coisas, é que eu posso passar por todas as coisas. Você está entendendo isso? Porque a gente fala, tudo posso, é como se eu pudesse, de fato em Deus, e aquilo que Deus nos determina, nós podemos fazer, porque somos empoderados, mas aqui é passar. Então o segredo, na nova tradução na linguagem hoje, esse versículo 13 está dizendo assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Diga assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Isso, agora toda a igreja e falando com a força que Cristo te dá, porque essa fala assim meio minguada, parece que não foi com a força que Cristo te deu. Então, diga assim: com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Amém? Sabe por quê? Porque maior é o que está em você do que o que está no mundo. Sabe por quê? Porque Deus em Cristo Jesus já te fez mais que vencedor. Sabe, a chave, o segredo é exatamente o que? Aprendermos a viver feliz, aprendermos a viver contentes. Quando nós olhamos aqui, e Paulo diz: aprendi o segredo
de toda e qualquer situação. Com a força que Cristo me dá, eu posso passar por qualquer coisa. Eu posso passar por privação, eu posso passar por fome, eu posso passar por nudez, eu posso passar por perigo, eu posso passar por espada, eu posso passar por tudo, mas eu sei que nada pode me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E se Ele me ama a tal ponto, sabe o ponto que Deus nos amou de dar o seu próprio Filho? E a Bíblia diz, o próprio Paulo diz, aquele que não foi capaz de poupar o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará com Ele todas as coisas? Ou seja, se Ele não deu o melhor, Ele vai privar das coisas menores. Se Ele deu o Cristo, o que Ele não pode te dar? Ele sabe o que você está precisando, Ele sabe o que você está necessitando, Ele sabe de tudo isso, mas talvez você não saiba que o que você precisa não é, talvez, do tênis que você quer, da casa que você quer, ou do diploma que você quer. O que você precisa, em essência, é o Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Como um pródigo, você precisa estar na presença dEle, buscando o Senhor, porque todas as demais coisas vão ser acrescentadas. A chave, o segredo é aprender a ter contentamento. O pródigo era feliz e não sabia por quê. Não era satisfeito com o que tinha até perder tudo. O pródigo tinha muitas coisas, sim ou não? Igreja, ele tinha muitas coisas, sim ou não? Ele tinha muita coisa. O pai dele era abundante, a riqueza dele era grande, ele tinha tudo aquilo. Aquela fala que o pai faz para o filho, o mais velho, o irmão do filho pródigo: tudo que é meu é teu. Também tudo que era dele era do pródigo. Ele era feliz e não sabia, pois não era satisfeito com o que tinha, até perder tudo. Será que nós precisamos disso? Não precisamos. O segredo não é ter mais do que se precisa, mas é ser agradecido pelo que se tem. Vou repetir: o segredo não é ter mais do que se precisa, mas ser agradecido pelo que se tem. Deus só enriquece pessoas que já são ricas. Quantos ricos nós temos aqui? Você entendeu? Porque tem pessoas que são tão pobres só têm dinheiro. Você entendeu que a riqueza maior não é essa. Então Deus vai te enriquecer cada vez mais, porque você já é contente pelo que tem. Você já é rico da graça de Deus, da saúde, da bênção, sabe, da presença de Cristo. Sabe, a chave, o segredo é ter contentamento. Quem não estiver contente com pouco, não se contentará com muito. Mas quem é feliz no pouco, no muito é acrescentado. Nós precisamos entender que isso é Bíblia, Jesus ensinando, é descortinando, é Paulo dando um segredo, chaves para a vida prática, a vida que você vai viver, não aqui no prédio, no saleiro, mas lá fora, na vida, na segunda-feira, no seu trabalho, na sua atividade, na sua faculdade, na sua família. Esta é a chave, esse é o segredo: aprender a viver feliz com o que você tem. O crente é a única espécie, e nós somos estudados por isso, que consegue ser inconformado e grato ao mesmo tempo. Porque Paulo fala assim: não se conforme com este mundo. Então o crente é o inconformado, mas ele diz: em tudo dê graças, porque esta é a vontade de Deus para com você em Cristo Jesus. Então nós temos esse paradoxo, mas é tudo junto. Na mesma pessoa pode residir inconformidade com este mundo, com o sistema, mas ser grato pelo que o Senhor dá para nós e sermos contentes. Amém? Ouça bem o que eu vou dizer agora. Estudos dizem que a gratidão estimula a dopamina. A dopamina é um mensageiro químico que age diretamente no sistema nervoso central. E sabe o que ela faz? Melhora o humor, o prazer e o controle. Quantos gratos nós temos aqui? Quantos agradecidos? Por isso você está de bom humor, não é? Por isso que você tem prazer na vida. Por isso que você tem autocontrole. Porque está cheio de dopamina dentro da sua vida. Por quê?
Porque você aprendeu o segredo que Paulo disse: aprendi a estar contente, agradecido em toda e qualquer situação. Tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar qualquer situação. Nada vai me abalar. Nada. Você está aí, às vezes você fala assim: ah, pastor, mas sua vida minha vida é igual a sua. A diferença é que eu estou com o microfone aqui na mão pregando. Mas você pode pregar também sem microfone, tá bom? A Ana precisou ir, né? Samuel acordou com febre. Aí a irmã Nazaré perguntou: cadê a Esther? Já tem um tempo que eu não a vejo, né? Porque nós viajamos, aí voltamos. Pastor, quando viaja parece que é muito tempo, né? Ovelha sente falta, né? Mas foram 3 dias só. E aquela mulher chamada Ana Cláudia, ela é demais. Eu queria que ela estivesse aqui, eu ia fazer isso. À noite, tomara que ela fique até o final, que eu quero chamá-la aqui. Alguns acham que eu fiz renúncia. Ela fez muito mais. As mulheres sabem, mulher coração, sentimento, mulher família, mulher segurança. Então nós somos de carne e osso, como vocês, passamos pelas mesmas situações. A Ana está dando a vida dela pela igreja. Ela não é perfeita, assim como eu não sou. E eu tenho visto como ela tem se dedicado. Sabe a Iba Kids, esse projeto novo? Ela que idealizou isso. Ela sonhou com detalhes. E às vezes a gente vive a vida e esquece de elogiar o cônjuge. Às vezes a gente esquece de falar assim: muito obrigado, meu bem, pelo arroz, pelo feijão. Eu acho que ela vai fazer hoje, que ela foi mais cedo, né? Normalmente a gente compra um frango assado e a gente faz o arroz e o feijão. Às vezes a gente esquece de falar coisas simples e agradecer. E fica sem dopamina. Aí fica com cara de maracujá de gaveta, mal-humorado, sem domínio próprio, aí fica reclamando. Gente, reclamação é a pior coisa que tem. Para de reclamar. Nós somos muito abertos, e quem conhece sabe. Tem sugestão na igreja? Pode trazer. Mas lembre-se que o pastor dessa igreja, eu vou contar um segredo, tá? Que ele não saiba desse segredo. O pastor dessa igreja, ele fala assim: quem inventa a moda, faz acontecer. Traz a sua solução, ou a sugestão, assim: ah, pastor, vamos pintar aqui de rosa essa parede. Para as mulheres, quem inventa a moda, faz acontecer. Vem, se apresente, vamos abraçar juntos. Vamos ser pastores todos nós, apacentando os menores, os pequenos, uns aos outros. Vamos ver o irmão com esse olhar, que ele passa a mesma situação que a gente. A diferença vai ser o quê? Ser grato ou não. Pastor, mas eu tenho muito problema. Então eu tenho uma coisa para te falar: você é normal.
O problema não é pessoas terem problema. O problema é pessoas serem o problema. Se é que você me entende. Então, ao invés de você ser um problema, seja a solução. Amém? Se apresente com a solução. Mas eu quero te falar uma coisa. Aprenda a viver. Se deu certo, amém, glória a Deus. Se não deu certo, amém, glória a Deus. Isso. Se foi do jeito que eu queria, amém, glória a Deus. Se não foi, amém, glória a Deus. Talvez não é o tempo, não é a hora. Amém, Jesus? Nós precisamos aprender essa chave. Injetarmos dopamina dentro de nós. Se é que você me entende. Não é esse neurotransmissor que vai mudar. É Jesus em nós que mudou tudo. E nós temos que ter uma postura diferente. E para terminarmos, então, à noite, se Deus quiser, ela vai estar aqui, eu quero falar tudo isso para ela, que eu sou muito feliz de tê-la. Pessoas ingratas vivem inseguras. Pessoas ingratas vivem inseguras. Por quê? Quem é grato tem dopamina, tem segurança, tem prazer. Pessoas ingratas são inseguras. Olha só o que Salomão escreveu em Provérbios 15:16. Melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Há pessoas que querem ter grandes tesouros, mas grandes tesouros, grandes inquietações. Há pessoas que querem ter muito poder, como diz o tio do personagem Peter Parker, com grandes poderes, grandes responsabilidades. Grande tesouro, grande inquietação. Então, melhor é o pouco havendo o temor do Senhor do que o grande tesouro onde há inquietação. Jesus não contabilizou a falta de pães e peixes para alimentar a multidão. Ele simplesmente agradeceu e o milagre aconteceu. Jesus não contabilizou a falta de pães e peixes para a multidão. Ele simplesmente agradeceu e o milagre aconteceu. Agradeça e o milagre vai acontecer. Seja grato e o milagre já está acontecendo na sua vida. Porque se você é grato é porque você já tem. Se você tem é o que o Senhor te deu para o louvor da glória dele. As tempestades naturalmente não nos encorajam. As tempestades não encorajam ninguém. Olha como essa tempestade está me encorajando. Não. Às vezes a gente quer pagar uma de super espiritual. Ai, que tempestade boa, está me encorajando. Mentira. As tempestades naturalmente não nos encorajam. Elas nos ensinam. A chave é declarar como Paulo, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar toda e qualquer situação. Fica de pé no seu lugar. Por hoje é só. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu peito, na altura do seu coração. E muitas vezes, eu era feliz e não sabia. É raiz da ingratidão pensar assim. Porque ainda que teve um outro tempo de glória, de abundância, de abastança, dando causa ou não, o Senhor já está com a mesa pronta para os pródigos voltarem. Então você pode correr e voltar, porque não vai ter outra coisa senão festa, porque aquele que estava perdido foi achado, que estava morto reviveu. E não fique também como o irmão do filho pródigo, dizendo, esse aí, seu filho. Não, ele é seu irmão, não é o filho do seu pai, é seu irmão. A alegria do irmão precisa ser a sua alegria também. Paulo falou, nós devemos chorar com os que choram, mas nos alegrar com o que se alegra. Parece que só está chovendo na horta do outro. Que bom, ele é seu irmão. Vamos festejar, porque Deus deu 5 para um, 2 para outro e 1 para outro. O que você tem feito com o que você recebeu?
ninguém vai ficar de mãos vazias, a não ser que enterre o seu talento. É tempo de nós agradecermos e não simplesmente falar: eu era feliz e não sabia. Eu sou feliz e agora eu sei que eu, na força que Cristo me dá, eu posso passar por toda e qualquer situação. E vou passar. Eu não vou pedir baixa. Eu não vou desistir. Nessa época de falta, às vezes é época que eu fico arrazoando com o passado que foi, com situações do presente que ainda me aprisionam ou me pressionam. Muitas vezes há uma tendência em nós desistirmos, chutarmos o balde, pararmos, deixarmos. Não faça isso. Seja fiel, ainda que seja pouco. Seja fiel, ainda que não seja tudo que você espera. Mas coloque nas mãos de Deus, como Jesus, 5 pães e 2 peixes, agradeceu e o milagre aconteceu. E você vai ver o milagre acontecer na sua vida também. Já está acontecendo, você consegue contemplar isso pela fé. Fale com Deus agora, com seus olhos fechados, com a mão no seu coração. Nós cantamos uma canção aqui dizendo: o Senhor é meu pastor. O que o salmista disse, o que Davi disse: nada me faltará. Esse mesmo salmista Davi, no Salmo 24, disse: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mais adiante no 37, no Salmo 37, ele diz: sou velho, já fui moço, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Não importa em que fase da sua vida você está, saiba que o Senhor está suprindo cada uma das suas necessidades e Ele é o seu pastor. Fale com Ele agora, à medida que os levitas vão entoar um cântico bem suave. Você vai falando com Deus, você vai falando: eu dizia isso, eu sempre disse, eu era feliz e não sabia, mas eu sou feliz, e agora eu sei que com a força que Cristo me dá, eu posso enfrentar toda e qualquer situação. Eu tudo posso naquele que me fortalece. Começa a dizer palavras de gratidão, de louvor a Deus. Apresente os 5 pães e os 2 peixes na presença dEle, porque Ele está movendo as águas. O milagre, a provisão já chegou na sua vida. Erga a sua voz, erga a sua voz, erga a sua voz. Oh, xalarabacê, larabacê, larabaná. Oh, xalarabacê. Deixa Deus ministrar e falar ao seu coração nesta hora. Chore se preciso for. Rasgue o seu coração se preciso for. Grite se preciso for. Levante as suas mãos se preciso for. Se ajoelhe se preciso for. Mas responda a presença do Senhor nesse lugar, na sua vida. Eu queria orar abençoando a igreja. Pai, nós entendemos nesta manhã que por mais que perguntemos,
dizemos: eu era feliz e não sabia. Nós declaramos, Pai, em alto e bom tom, que nós somos felizes, somos bem-aventurados, e já sabemos que Cristo nos deu essa bem-aventurança. Nós declaramos, Pai, que ainda que estávamos como pródigos, nós voltamos. Ainda que estejamos ou estivemos perdidos, fomos achados. Ainda que tivemos ou estamos, nós estamos voltando. O que estava morto reviveu, o que estava perdido foi achado. Nós declaramos, Pai, que a nossa ficha caiu. Nós caímos em si, em nós mesmos. Eu caí, o pródigo cai em si, e nós agora declaramos, Pai, que vamos usufruir daquilo que o Senhor tem nos dado. Vamos nos lembrar do Criador, do nosso Deus, nesses dias, nesse tempo. Esse é o tempo, essa é a hora, esse é o dia que o Senhor fez. Independentemente dos dias que virão, do dia mau, dos maus dias, da velhice, nós temos um mandato, vamos cumprir na presença do Senhor. Não vamos ser reativos, mas seremos proativos. Não vamos esperar a perda para valorizar aquilo que nós já temos. Vamos aprender a viver felizes e contentes com o que nós temos. Nós declaramos essa bênção e essa verdade sobre a Igreja Batista do Amor, sobre cada membro, cada homem e mulher, cada pai de família, cada mãe, cada homem que trabalha, mulher que trabalha, que busca o sustento, cada adolescente, jovem, filhos, filhas. Pai, haja suprimento, haja abundância, que haja, Deus, um mover do Senhor em cada lar, em cada família, e cada um seja imerso nessa realidade e saia glorificando o Senhor, porque o Senhor porque o Senhor dá, porque o Senhor é pastor. Ainda com os olhos fechados, com a mão no seu coração, nós faremos a última oração nesta manhã. Eu queria que você repetisse esta oração após mim, dizendo: Senhor, todos digam: Senhor, nesta manhã eu ouvi a sua voz e ela gerou fé em meu coração. Por isso agora eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o meu Senhor, é o meu Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e salva-me, Senhor. E eu, papai, que um dia estive em tua presença, na tua casa, mas me tornei pródigo, me afastei, fui para longe, mas hoje, arrependido, eu volto, na certeza que sou aceito, sou recebido em seus braços de amor. Coloca anel no meu dedo, sandálias nos meus pés, e me dê vestes novas, porque o filho volta para a casa do Pai, para a presença de Deus, para a família da fé. Ainda com os olhos fechados, eu quero perguntar aqui nesta manhã: você que fez esta oração e se identificou com ela, levante agora uma das suas mãos, que eu quero orar por você. Levante a sua mão aí onde você está. Amém, amém, amém. Eu vejo mãos levantadas. Você que se identificou, isso, eu vejo muitas mãos levantadas aqui nessa manhã. Então eu quero pedir com toda a liberdade, nós estamos em família, e eu já sou o primeiro a vir aqui à frente, mas eu quero que você venha agora. Deixe o seu lugar, você que levantou a sua mão, e vem aqui para orarmos juntos. Sai do seu lugar. Você que levantou a sua mão, pode vir. Isso, venha, venha, saia do seu lugar. Eu vi mãos levantadas. Isso, nós estamos aqui juntos como família.
Você que sentiu o toque de Deus, isso. Somos família de Deus. Somos família de Deus. Você que levantou a sua mão, você pode sair do seu lugar. Vem aqui à frente. Isso. Isso. Olha só. É a coisa mais linda que existe. É um filho correndo para os braços do Pai. É o que vocês fazem. É o que um dia eu fiz. E eu tenho o privilégio quase todos os domingos, fazê-lo novamente. Eu quero profetizar que não haverá mais nada, e não há nada que pode separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Que não há mais condenação para você que está em Cristo Jesus. Vocês são filhos amados, e o filho tem direito a comer na mesa do Pai, porque o Pai ama e supre cada uma das suas necessidades. Nós abençoamos a vida de vocês, para que vocês tenham certeza e convicção da salvação, que vocês se tornaram filhos de Deus. Mas também, se estavam como pródigo, um filho mais distante, perdido, hoje é o primeiro dia do restante da vida de vocês. E é um dia glorioso, porque é um de recomeço. A nossa vida é marcada pelo recomeço. E a partir de hoje você não dirá, eu era feliz e não sabia. Você vai dizer, eu sou feliz. E com a força que Cristo me dá, eu posso passar por toda e qualquer situação. Sou grato. Em nome de Jesus, eu os abençoo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vocês são uma bênção. Sabe, quando eu olho para vocês, eu vejo um espelho, porque além desse momento eu estar muito também emocionado, naquele dia eu estava assim como vocês, os olhos cheios de lágrimas, coração acelerado. E a melhor notícia é essa: Jesus, Ele entrou na vida de vocês, não vai sair mais. Vocês têm um Pai que ama incondicionalmente, mas sabe, vocês também têm uma família, e é bom ter família. Por quê? Porque melhor serem dois, porque se um fraquejar e chegar a cair, o outro ajuda a levantar, e nós vamos caminhando até o dia de Cristo, com gratidão, amém? Então, eu quero apresentar uma parte da família de Deus para vocês, pode ser? Uma parte dela que é numerosa está aqui. Eu vou contar até 3. Após a contagem, vocês vão se voltar para trás, conhecer a família e receber um abraço dela. Amém? Vamos contar, igreja, família de Deus. 1, 2, 3. De braços abertos quero te receber. Eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. De braços abertos quero te receber. Filho, eu estava esperando você. Pra mim você é tudo que eu sonhei um dia. Eu te amo. Sejam bem-vindos à família de Deus. Sejam bem-vindos à família de Deus. Que bênção, né? Nós estamos em família, duplamente, né? Ali a filha do Clênio, né? Do irmão Clênio, o genro. Que Deus abençoe, glória a Deus. Nossa irmã também que esteve aqui. Amém, povo de Deus. Fala pro seu irmão, oi? A vizinha também que estava aqui. Eliane Roça, hein? Vocês não são fáceis não, hein? É isso aí, ganhando granada toda para Jesus. É isso aí. Amém? Que lindo, né? Que bênção. Então você entendeu o segredo? Contentamento. O segredo agora é parar de falar, eu era feliz e não sabia, e falar, eu já sou feliz, e agora eu sei. Que com a força que Cristo me dá, posso passar por toda e qualquer situação. Amém, Jesus? E na célula a gente vai ter tantas coisas que a gente não pôde falar aqui, mas lá a gente dilata a graça.
Deixa eu dar um aviso, estava quase esquecendo. Foi dado um aviso no Ibanil sobre o encontro com Deus. Às vezes você ouve o Ibanil falando assim, dia 20, 21 e 22. Você acha que é o próximo final de semana? E você não fez a inscrição ainda? O que você está esperando, filho? Deixa eu falar uma coisa para você. Amanhã as inscrições se encerram. Nós precisamos planejar quantas bocas tem para comer, leitos para arrumar. Então, filho, faz a inscrição. Vai ser a melhor experiência que você tem, que você pode ter, é ter esse encontro com Deus. Então, saindo daqui, você procura os irmãos para o link, para fazer a inscrição. Passou aí o pagamento, já faz o pagamento ali com as maquininhas. Se precisar de alguma outra condição, nós precisamos validar a sua inscrição por meio de pagamento. Aí durante a semana, se você vai vir aqui na igreja, aí tem que planejar direitinho. Mas o encontro, querido, vai acontecer no próximo final de semana. Faça a sua inscrição. Amém? Amém, povo de Deus? Que o amor de Deus Pai, a graça de Deus Filho e a doce comunhão e consolação do Deus Espírito Santo seja com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém e amém. Deus abençoe. Vão na paz.